E aí pessoal, beleza? Eu espero que sim, eu sou o Pedro Tabet e esse daqui é o canal Tretologia Reformada. E eu tô aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Estudos Teológicos, tá certo? No qual nós pegamos certos temas e nós abordamos, fazemos um vídeo sobre ele, explicando, e eu explico a minha visão aqui, certo? Nós já temos um tema sobre presciência, qual é a posição reformada sobre a presciência, certo? Qual é a minha posição sobre presciência. Nós também temos um vídeo falando sobre Lúcifer, certo? Quem é Satanás, quem é Lúcifer, Lúcifer realmente existiu. E nós temos mais alguns outros vídeos e esse é mais um vídeo dessa série, ok? No qual nós vamos trabalhar sobre a predestinação no Salmo 139, verso 16, ok? Então, predestinados, aqueles que Deus de antemão conheceu, eu peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo, tá certo? Para poder ajudar o canal a crescer. E ao final desse vídeo eu peço que você deixe um comentário para que você possa ajudar esse canal a crescer, a melhorar, tá certo? Então, muito obrigado, bora pro vídeo. Como eu disse, nós vamos estudar o Salmo 139. Como eu disse, nós vamos estudar o Salmo 139, verso 16. E aqui eu vou usar três versões, certo? Almeida Revista e Atualizada, certo? Na minha Bíblia de guerra, aqui, certo? Foi a minha primeira Bíblia. Tem todos os meus comentários aqui. Amo essa Bíblia aqui. Vou usar a minha nova Bíblia de batalha, certo? A minha NVI, ok? Estou utilizando ela. Essa Bíblia aqui já tem uns 9 anos, essa ARA. E nós vamos usar também a minha atual Bíblia, minha Bíblia de cabeceira, certo? A minha Almeida Corrigida e Fiel, a ACF, tá? Que eu tenho um xodó por ela, certo? Ela que é o meu xodózinho. Então, essas três são as três versões que nós vamos usar nesse vídeo para poder estudar um pouco sobre o Salmo 139, entender um pouco esse salmo, certo? Mais especificamente, nós vamos nos focar no verso 16, certo? A predestinação do Salmo 139, verso 16. Então, eu gostaria de começar com a leitura na NVI, certo? Da NVI para ARA não muda muita coisa, mas eu gostaria de ler nas três versões. A NVI diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É isso que diz a NVI. Na ARA, ela diz o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E para completar, então, nós vamos para a ACF, certo? Que ela diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o Salmo 139, ele mostra a onipotência de Deus, ele mostra a onisciência de Deus, ele mostra a onipresença de Deus, e como o salmista deve olhar para Deus, e como nós devemos olhar para Deus ao ler esse salmo, certo? Ele é um salmo de muita relevância, ele nos revela muita coisa acerca de Deus, e como a nossa humildade, e como nós devemos ser humildes diante de Deus. Então, o verso 16, o salmista ele fala sobre a onipotência de Deus na criação do homem. Ele mostra como Deus é um artesão ao usar o verbo hebraico yatsar, que significa moldar, modelar, formar, certo? Essa palavra ela é comumente usada para se referir a um oleiro ou em um trabalho, né? Nós temos em Isaías 29, verso 6, Jeremias 18, verso 4 e verso 6, certo? Para descrever como Deus ele usa, para descrever o processo de Deus na criação de todas as coisas, certo?
O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe. Deus é um artesão. Também é usado para se referir a um trabalho manual, quer moldando, esculpindo ou formando alguma coisa. Nós temos também Isaías 44, verso 9, verso 10 e verso 12, certo? Essa palavra, então, ela quer dizer, então, yatsar, no hebraico, ela tem essa gama de significados, certo? Seja formar, moldar, modelar, esculpir, fundir. Então, quando ele diz que Deus ele forma os seus dias, ele diz Deus esculpe cada um dos meus dias, ele modela, ele dá forma, ele funde cada um dos meus dias, certo? Então, o significado dessa palavra ela é bem ampla, mas ela quer dizer que Deus ele tem um controle sobre a sua criação. Então, é interessante porque o salmista ele diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe. Então, é interessante porque essa palavra tecer, ou seja, de uma costureira, de alguém que tece alguma coisa, ele está chamando Deus de um artesão, um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio de cabelo que é entrelaçado, certo? O que a ciência descobriu, certo? Então é interessante porque cada fio do nosso cabelo ele se entrelaça, cada uma das nossas células elas se entrelaçam. Então Deus ele é um artesão, ele é um tecelão, ele tece. Você sabe quando uma aranha ela está tecendo a sua teia e ela consegue deixar aquilo quase que perfeito. Deus ele ainda é superior à aranha porque ele deixa a sua criação perfeita. Ele sabe como construir um corpo humano. Uma aranha quando ela está tecendo a sua teia, alguns que dizem que a teia da aranha ela é o organismo mais ela é a liga orgânica mais forte da natureza, certo? Então tem aranhas que conseguem prender um pássaro, um pombo, certo? E elas devoram esse pássaro. Então a teia de aranha é algo muito resistente, é algo muito bonito. E ela vai tecendo, ela vai construindo a sua teia, né? Vocês já viram a teia do Homem-Aranha, que é aqueles fios assim, passando pelo meio, mais fios, enfim, vocês sabem. Então, é assim a teia de aranha, e assim Deus tecendo o corpo do ser humano, Deus tecendo cada um dos nossos dias, certo? Então, ele vai fazendo de forma cuidadosa, ele é um tecelão perfeccionista, certo? E é interessante porque o que a ciência descobriu é que o nosso corpo ele é um tecido com bilhões e bilhões de células. Ou seja, Deus ele tece o nosso corpo com as nossas células. Então a Bíblia ela está de conformidade com a ciência. Então a ciência ela está de conformidade com a Bíblia. Não a Bíblia se confirma não a Bíblia é confirmada pela ciência, mas a ciência é confirmada pela Bíblia. O que o salmista já dizia cerca de 3, 4 mil anos atrás, a ciência vem descobrindo agora recentemente que o nosso corpo é feito de bilhões e bilhões de células. Ele é tecido de células. E Deus já havia dito isso, revelado isso para o seu povo há cerca de milênios atrás. Há cerca de 2, 3 milênios atrás. Duas ideias, então, são sugeridas aqui nesse verso 16. A primeira é que Deus descreve no seu livro cada um de nossos membros antes de qualquer um deles existir, certo? Uma ideia de um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Então Deus aqui ele seria um arquiteto que ele planeja como é que aquilo vai ser feito, ele escreve e agora ele põe em prática aquilo que ele fez. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Ele diz, os teus olhos me viram, ou seja, tu já me conhecia, tu já me amava, tu já tinha me elegido antes de eu nascer no ventre da minha mãe, tu foi me tecendo, tu foi me criando, me moldando, Senhor. Entende? Então Deus ele arquiteta, ele planeja, ele vê aquilo ali, então ele consuma a sua obra, certo? Então cada membro de nosso corpo foi criado pelo propósito soberano de Deus. Essa é uma das hipóteses, certo? Quando você lê, você entende, não, isso aqui está falando que o meu corpo foi criado. Mas a segunda hipótese diz que Deus escreve cada um de nossos dias nos seus livros.
no seu livro. E é justamente por isso que eu escolhi a ACF, a ARA e a NVI para a gente poder dar uma lida. Por quê? Tanto a revista e atualizada quanto a nova versão internacional, elas vão dizer que Deus ele escreve cada um dos nossos dias. Mas note que a Almeida Corrigida e Fiel diz o seguinte: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas. Quais as coisas de que ele está falando? Ele está falando sobre Deus tecer o seu corpo, sobre cada um dos seus membros serem conhecidos por Deus, certo? Sobre os seus ossos não serem encobertos do Senhor. Então ele está dizendo, cada uma dessas coisas foi escrita no teu livro, Pai. É isso que ele está dizendo para nós, é isso que ele está revelando. Porém, uma ideia de que Deus formou, porém essa ideia de que Deus ele escreve cada um dos nossos dias é uma ideia de que Deus formou minuciosamente a nossa vida e planejou nossos dias até o fim, desde o princípio. Lembre-se que Deus diz ao profeta Isaías que ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio dos tempos. Lembre não esqueça de Adão, quando ele diz para Adão, Eva e para a serpente, que dele, da mulher, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus já estava anunciando o fim desde o princípio do mundo, desde a criação das coisas. Ele estava dizendo que algo aconteceria. Então ele escreve, ele determina cada um dos nossos dias. E as duas possibilidades são favorecidas pelo contexto. Seja cada um dos nossos membros virem a existir, certo? Deus dá origem aos nossos membros, ao nosso corpo, tecer o nosso corpo. Seja cada um dos nossos dias serem tecidos, formados, pré-determinados por Deus. E é sobre essa pré-determinação que nós vamos abordar agora, certo? Cadê? Dois segundos. Um primeiro, um segundo, um terceiro, um segundo. Então, essa palavra, yatsar, ela é usada para formar planos de mente, ou seja, em relação a Deus, ela é usada para descrever a sua atividade criativa. Então essa palavra ela é usada para descrever quando Deus ele cria alguma coisa e com o seu poder ele dá continuidade a essa criação, ele forma essa criação, certo? E não somente isso, a formação de planos na mente. É por isso que eu disse que Deus ele é um arquiteto que ele planeja, ele registra, então ele executa a sua ação na criação do ser humano e da história, certo? Deus formou o homem, de acordo com Gênesis 2, verso 7. Ele formou os animais, Gênesis 2, 19. Ele forma a nação de Israel, Isaías 27, 11, 45, 9 e 11. Jeremias, ele diz que foi formado, que o profeta ele foi formado em Jeremias 1, verso 5. E Deus, ele também, em Amós 7, 1, ele forma os gafanhotos, certo? Então, sempre tenha em mente que essa palavra formar traz essa ideia de formação de planos, certo? Em relação a Deus, ela é usada para descrever a sua atividade criativa. Então, se nós temos a palavra bará para descrever que Deus ele cria as coisas do nada, né? Bereshit, bará Elohim, no princípio criou Deus, criou, certo? Bará, então uma criação do nada. E Yatsar, ela tem um sentido de um processo criativo, certo? De um desenvolvimento da criação de Deus. E o pensamento hebraico, ele se concretiza de maneira vívida na declaração de Isaías no capítulo 45, verso 7, quando Isaías vai dizer que Deus, ele forma a luz, né? Yatsar é usado para expressar o planejamento ou a pré-ordenação de Deus de acordo com o seu divino propósito. Então, em Isaías, Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e eu crio
o mal. E esse formar a luz, então, está de acordo com o planejamento, a pré-ordenação de Deus para com o seu divino propósito. Ele pré-ordena que a luz venha a existir para o seu propósito, certo? O salmista, então, ele se alegra na predestinação de Deus de todos os acontecimentos de sua vida, sabendo que cada bênção ou maldição era, por fim, uma dádiva da graça de Deus. Então, esse texto, ele mostra a raiz de todo o conhecimento de Deus. Deus, ele conhece algo não porque ele prevê algo, mas porque ele determina toda a história e por isso ele conhece aquela história, porque ele já é o determinador dela, certo? Então, quando o verbo hebraico diz que Deus ele forma cada um dos nossos dias, ele também pode significar que ele forma cada um dos nossos membros, ele forma o nosso corpo, mas tudo isso de acordo com os seus propósitos soberanos. Então Deus ele forma todos os nossos dias, ele forma os nossos membros, e essa palavra formar, ela está de acordo com o pensamento hebraico de pré-ordenar, de predestinar, certo? Logo, nós já temos as raízes da predestinação no Antigo Testamento. Deus pré-ordenou os nossos dias antes deles existirem. Ele escreve no seu livro e ele pré-ordena, ele executa o seu plano, ele dá continuidade à sua criação, certo? E não somente isso, ele planeja, pré-ordena, determina e agora ele cria essas coisas, certo? Ele dá continuidade na criação. Ele planeja, ele registra e agora ele executa os seus propósitos, os seus planos. Ele dá a sua predestinação, a vida que ela precisa para poder ela se concluir, para poder ela se concretizar, tá certo? Então, eu queria trazer mais esse vídeo curto, eu acredito que foi um vídeo rápido, certo? Para a gente poder falar sobre a predestinação de Deus. Vocês notaram, acho que eu olhei bastante para os cantos, é porque eu estava com uma colazinha aqui, certo? Uma folhinha que eu ia falar, certo? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, predestinado, não esquece de deixar o seu like mais uma vez. Aqui vai ficar alguns vídeos, certo, da nossa playlist. Ao final desse vídeo também vou deixar duas listas aqui, tá certo? Vai ficar uma aqui e outra aqui, ok? Então, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar, tá certo? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.